Hoje eu vou falar um pouquinho das curas vibracionais, né? Vamos tentar entender um pouquinho se um floral, um reiki, uma impostação de mãos, né? Se realmente é um efeito placebo ou se a gente pode hoje começar a ter as primeiras evidências que tem alguma coisa a mais, tá? E a fotografia Killian seria uma dos instrumentos que ainda não é considerado dentro da comunidade científica, tá? Mas seria o primeiro estudo que a gente faria para tentar entender um pouquinho disso, tá? Então, para a gente falar, como eu estava dizendo agora há pouco, ainda uma resistência da comunidade científica ortodoxa em aceitar a validação de certos tratamentos energéticos. A gente já sabe que a acupuntura, a homeopatia estão aí já sendo embasadas, né? Mas há diversas outras que ainda não conseguiram essa validação. Mas a física, até hoje eu assisti muita coisa sobre a física e fiquei maravilhada que eu falei, gente, dá para ligar isso com algumas coisas que eu venho fazendo, tá? Ela tem dado bastante respaldo naquilo que a gente chama de medicina vibracional ou medicina energética, tá? E começou com Einstein, quando ele na famosa, como chama? Equação dele, tá? Ele falou pela primeira vez, ele correlacionou matéria com energia. Mas foi com o advento da física quântica que nós começamos a ampliar um pouquinho esse conhecimento. Então, quando a gente começou a ver o universo não como um conjunto de objetos estáticos e totalmente separados, mas sim como um organismo vivo, tá? Onde nós vamos estar interrelacionados vários campos de energias que vão estar se influenciando mutuamente, né? O que deixa a gente entender um pouquinho mais, vai facilitar a gente entender um pouquinho mais sobre esses efeitos das curas vibracionais. Até porque nós vamos ver os seres humanos ou os sistemas biológicos como campos interativos de energia. A gente sabe que hoje nós somos afetados e afetamos tudo que existe ao nosso redor, tá? Então são ondas vibratórias em diversas frequências. E entre elas, hoje nós vamos falar especialmente sobre os nossos pensamentos e sentimentos, tá? Porque o pensamento e o sentimento não é alguma coisa que você está dentro do cérebro ou dentro do seu coração. É uma onda também vibratória. E como ela pode influenciar a nossa saúde física ou psíquica? Estudos na área da biofísica demonstraram também que todos os seres vivos emitem uma radiação eletromagnética ultrafraca permanente, que são os biofótons, capaz de modular as atividades fisiológicas das células e dos sistemas vivos. O que nos mostra também que nós temos um funcionamento em nível energético. Essa radiação ela cessaria com a morte física e já pode ser inclusive fotografada. Um pouco mais para frente eu vou mostrar um pouquinho disso. Foi com o físico alemão Fritz Albert Popp, tá? Que a gente viu que as partículas de luz emitidas seriam um meio de sinalização dos organismos, tanto para si como para o mundo. A luz, então, ele considerava como uma antena principal que ajustaria certas frequências a serem seguidas por outras moléculas do nosso corpo. A mesma coisa a gente fala dos chakras, né? O chakra coronário, ele ativando o restante e diminuindo essa frequência para o nosso corpo. Agora, uma coisa interessante que pode ser linkada com a bioelectrografia, que eu vou mostrar agora, logo a seguir, é que ele dizia que essa intensidade de luz no seu organismo é estável, tá? A não ser que ele adoeça ou esteja perturbado, tanto fisicamente, sofrendo um acidente, ou psicologicamente por um estresse, tá? Momento em que essa corrente cairia bruscamente. Até estudos na bioenergopatia, que é uma outra ciência, ela está à margem da ciência, a gente mede o potencial elétrico do corpo. Então, se a gente medir, a gente tem que ter entre 1,5 e 4,5 milivolts. Se a gente pegar, por exemplo, uma pessoa com uma depressão e fizer uma medida na cabeça, a gente pode chegar a 30 até 100 milivolts. Então, a gente também consegue fazer mensuração a partir desse campo eletromagnético.
Esses sinais, então, eles conteriam informações valiosas sobre o estado de saúde do corpo, tá? Então, vamos pegar isso que o Popp falou, que a intensidade da luz nos organismos é estável, a não ser que ele adoeça. Será que a foto que ele poderia mostrar isso? Aqui só para vocês entenderem, tá? Esse meio aqui é a polpa do dedo e essa luminosidade é o efeito que a gente tem quando dá a descarga na máquina. Numa energia equilibrada, como a gente pode ver aqui, nós temos isso, vocês veem que o oval aqui ele está todo preenchido, não há falhas nesse campo. Olha uma pessoa com depressão. Como o Popp dizia, essa luz, a intensidade de luz, esses biofótons, é como se eles apagassem, tá? Mas o que provocaria essa baixa bioeletricidade no nosso corpo, essas mudanças, tá? Vocês veem cada photokilling, aqui nós temos nessa parte aqui um estresse, aqui a pessoa perdendo a vitalidade, isso aqui seria uma depressão, um nível profundo, aqui um complexo de culpa, aqui são reações fisiológicas, tá? O que afetaria isso? Então, os grandes vilões que afetam, que fazem com que essas fotos, esses fotogramas, eles tenham estruturas diferentes, seriam os nossos pensamentos e reações emocionais. Tá? Ou seja, eles estariam distorcendo essa bioeletricidade do corpo, então, portanto, a emissão dessa luz. E a alteração dessa natureza refletiria diretamente nesse campo vital, fazendo com que a pessoa apresentasse diversas patologias. Então, posto isso, tá? Vamos fazer algumas perguntas para a gente refletir um pouquinho aqui. Será que haveria, então, uma forma mais natural de a gente preservar a nossa saúde psicofísica? Se isso for verdade, se tudo que existe tem uma frequência vibratória, será que a nossa consciência poderia se harmonizar com frequências vibratórias emanadas por outros seres vivos, como, por exemplo, uma flor? Aí eu estou falando da terapia floral. Se existe um campo eletromagnético ao nosso redor, conhecido também misticamente como aura, será que ele pode influenciar ou ser influenciado por outros campos, como a gente vê aqui? Então, a gente vai tentar responder um pouquinho disso nessa palestra, tá? Mas antes disso, tá? Até para quem nunca conheceu uma máquina Killian, tá? Nunca viu, nem sabe o que é isso, eu vou ter que entrar um pouquinho na história, tá? E ver o que é uma máquina Killian, que seria essa daqui de baixo, tá? Quem foi o seu inventor, como ela surgiu, o que ela capta, tá? E como podemos interpretar essas imagens aqui, o que seria isso, né? Então, vamos, de uma forma bem resumida, tentar ver isso. Bom, a bioeletrografia, tá? Ela foi reconhecida como um fato científico apenas no ano de 2000, quando o Ministério de Ciências da Rússia, ela aprovou, tá? Aprovou essa prática, inclusive para uso na área médica. Foi no ano de 2000 também que vários cientistas de várias partes do mundo se reuniram e eles fizeram uma descoberta interessante, que a maioria das pessoas não sabe. Até agora, até o ano de 2000, a gente achava que quem era o inventor da máquina Killian era o Semyon Killian, em 1939. Só que não foi ele. Descobriram, tá, que na verdade quem fez a primeira máquina Killian, que chamava-se de bioeletrografia técnica, até por isso hoje a gente adota esse nome, foi um padre brasileiro, o padre Landel de Moura, já em 1904. Isso aí é totalmente conhecido. Sim, muita gente desconhece isso, tá? Claro que como ele pertencia a uma igreja católica, né, até por causa dos dogmas, ele foi caçaram a máquina dele, destruíram muito de tudo aquilo que ele tinha feito de trabalho, tá? Mas ainda restaram algumas evidências e a gente pode comprovar que ele foi o primeiro que fez essa máquina. Eu vou deixar para o fim, tudo bem? Ele foi também inventor do telefone no Brasil. Exatamente, bem lembrado. Então vamos lá. Depois dele, várias outras pessoas construíram máquinas Killian, tá? Mas tem aí o MAB, que é um organismo internacional com sede na Finlândia, que regula todas as pesquisas nessa área, tá? Ela reconheceu apenas 3 máquinas como sendo confiáveis, que teriam um grande rigor científico.
A primeira foi o padrão Newton Milhomes, do professor Newton Milhomes, que esse aqui foi meu professor, que infelizmente faleceu há 4 anos atrás, que ele era físico, tá? E construiu a primeira máquina em 1968. Depois dele, quase na mesma época, temos aqui o Peter Mendel, tá? Que é um alemão, também físico, que fez a máquina dele em 1969. E por último, um pouco após, foi o Konstantin Korotkov, que é esse aqui do meio, tá? Que é o russo, PhD em física, que construiu a máquina dele em 1985, tá? Todas as máquinas, tá, têm as suas vantagens e desvantagens, algumas mais modernas, outras um pouquinho mais arcaicas, mas, como eu disse, assim, o que eu posso falar da máquina brasileira, tá? Internacionalmente, a nossa máquina é reconhecida, apesar dela usar ainda filme fotográfico, a gente não pode ver na hora, tá? A gente ainda depende de uma revelação, mas já está sendo construída uma máquina para fazer direto no computador. Ela é a mais precisa na área de pesquisa da área psicológica. O porquê disso? Porque foi o professor Newton Milhomes, tá, que idealizou essa leitura da área psicológica. Então ele ficou durante vários anos num hospital psiquiátrico e ele começou a ver tirando fotos de vários pacientes. Então ele falava o que esse tem, depressão, ansiedade, angústia. Então ele foi catalogando em várias caixinhas de sapato, como ele dizia, né? E aí ele pegou um desenhista e eles foram ver todas as estruturas e cores que eram semelhantes em cada patologia. Até que ele conseguia, sem perguntar para os profissionais da saúde o que tinha lá, ele sabia, ele acertava 99% das patologias, tá? Outra coisa também super importante, que todo mundo me pergunta, mas a tua máquina tira foto dos dedos e outras máquinas tiram do corpo inteiro. Não, na verdade nenhuma máquina tira do corpo inteiro. Todas as máquinas nós vamos usar os dedos das mãos, com exceção do alemão, que a gente vai usar dos pés e das mãos. Só que aí o que acontece? A máquina, aqui já está digitalizada, ela tem um programa de computador que depois mostra um homenzinho, né? E o que já faz a correlação. Foi o professor Newton Milhomes e o Korotkov, junto, que eles criaram um mapa, tá, de correlação dos dedos com os órgãos e vísceras. Isso tudo baseado na medicina tradicional chinesa, reflexologia e a medicina coreana. Então, por isso, pelos dedos, a gente consegue ver o corpo inteiro, tá? E depois eu vou mostrar um exemplo para vocês. Tá? Mas, afinal, o que seria uma máquina killer, tá? A máquina killer é um processo fotográfico especial que ela vai usar um gerador de alta voltagem, mas uma baixa intensidade de corrente, senão a gente levaria o choque, né? E ela vai, quando você aperta, aperta esse botãozinho, ela vai ionizar os gases e vapores que vêm dos poros da nossa pele, tá? Tendo aquele efeito do halo luminoso, seja no nosso dedo ou em qualquer objeto que a gente estivesse sendo fotografado, que a gente fala que é o efeito corona, tá? Há máquinas que tiram só de seres humanos, tá? Ou outras que também vão tirar vamos supor, de uma essência floral, de um produto homeopático, etc. Vamos lá, peraí. Bom, essa composição química dos gases e vapores que são ionizados pela essa descarga elétrica, elas vão formar cores e estruturas diferentes, como vocês viram nos slides anteriores. E aí, a partir disso que a gente vai fazer a leitura, tá? Esses gases e vapores, tá? Eles nada mais são do que um reflexo do nosso metabolismo celular. E por isso eles vão dar importantes dicas para a gente, tanto da nossa saúde física, psíquica e até da sexualidade, porque a gente exala também os feromônios. Na área parapsicológica, por exemplo, a gente pode usar esse instrumento para fotografar estados alterados de consciência, tá, que ocorrem durante incorporações mediúnicas, hipnose, estado de transe e curas. Tá? Na área das terapias energéticas, que é o que a gente vai se concentrar hoje, tá, a gente pode, através desse instrumento, observar a evolução do tratamento da pessoa, ver por que assim, se você tem diferentes potencializações homeopáticas, tá?
Por que que uma funciona de um jeito ou de outra? Por que que quando a gente usa uma flor de um floral ou de outro, será que tem energia diferente? A gente vai poder ver isso. Ou até uma água, tá? Por que que uma água benzida ela tem um impacto na gente e uma água de torneira não? Então vamos tentar ver isso. Aqui só para vocês saberem, tá? Que essas bolas não são luas, mas sim, nós pegamos aqueles vidrinhos de laboratório, como chama, tubo de ensaio, tá? Isso aqui é o fundo do tubo de ensaio. Aqui tem álcool a 30%. Vocês veem que quando a gente tira a fotografia, a foto ela fica um pouquinho mais opaca. Quando você potencializa com uma essência homeopática, você vê que o brilho ele muda totalmente, a vibração é totalmente outra. A mesma coisa a gente observa se a gente pega, vamos supor, uma C12 e faz dois tipos de potencialização, H6 e HH. Vocês veem que a frequência vibratória dessas essências são totalmente diferentes. Por isso, elas vão mexer totalmente diferente com toda essa nossa parte energética. Só traduz pra gente, Mônica. Então, esse C6H8 são nomes de essência homeopática. Sim. Ela aqui, quimicamente, não dá para medir. Exatamente. Exatamente. A gente sabe que elas têm efeitos diferentes, mas a gente sabe como, tá? Dinamização, né? Dinamização, que a gente fala, por que você vai ficar batendo assim, por que isso vai dar diferença? A gente está vendo que, vibracionalmente, ela dá uma diferença incrível, tá? E isso vai, quando a gente entra em contato com a nossa frequência vibratória, ela vai proporcionar uma alteração. Aqui é uma água de torneira, tá? E é uma água do Santuário de Lourdes. Vocês veem que aqui as cores são muito mais intensas, o halo muito mais luminoso, tá? Então a gente fala, por que que isso acontece, tá? Tem até o fenômeno da vibrotrogia, né? Tudo que tem no universo está em vibração. Então, se você entra num lugar onde tem fé, as pessoas elas estão imbuídas de paz, de cura, tá? Elas vão mudar até a frequência vibratória da água, porque a água ela é um ótimo condutor de energia, tá? Só uma coisa que eu pus aqui, essa é a mesma coisa da água do Santuário de Lourdes. Aqui não é bioletografia, eu peguei aquele estudo do Masaru Emoto, tá? Que é a foto de cristais de água congelada, tá? Que são colocados vibrações de fé, tá? Vocês veem que aqui, ó, uma água de represa, tá? No Japão, antes de ser oferecida uma prece, uma água poluída, como ela tem uma formação molecular, uma estrutura molecular feia, né? Quando a gente pega essa mesma água e faz uma prece, olha como que muda, tá? É a mesma coisa que a gente observa lá nas fotos Killian, como que muda uma água de torneira de uma água que também do santuário, né? Que recebe vibrações de fé. Aqui, até porque eu falo que a foto Killian, ela não é usada só para seres humanos, mas também para fazer vários estudos em várias áreas da ciência, tá? Aqui é uma tese de doutorado do professor Antônio Rubaina, tá? Ele pegou uma semente, tá? Viva, então vocês veem que aqui tem uma cor, tá? Aqui do lado, a estrutura interna é muito mais intensa, e quando ele colocou essa semente, tá? Em uma alta temperatura, até para ela morrer, vocês veem que sumiu totalmente aquela cor, né? E ela ficou totalmente opaca, e essas estruturas internas, elas ficaram mais compactadas. Isso também ocorre com o ser humano. Já foi tirado fotos de seres humanos, tá? No momento de quase morte, depois que eles faleceram. Então, todas as estruturas que a gente vê e todas as cores, com o tempo, depois de 3, 4 dias da foto, ela vai sumindo, tá? E ela vai ficando assim como essa semente, ela vai ficando opaca, tá? Então, quando a gente volta lá nos antigos, que falavam que existia uma energia vital que nos animava, né? A gente começa a perguntar, será que existe mesmo? Tá? Bom, a gente também pode usar essa máquina, por exemplo, para captar um estado alterado de consciência. Isso aí, apesar de ser uma foto diferente, isso aqui é uma hipnose profunda, tá? Vocês veem que a configuração das cores é totalmente diferente do que nós vimos até agora. Aqui uma transferência energética feita, tá? De uma pessoa que estava em estado alterado de consciência para uma outra. Aqui também podemos analisar, que eu não vou entrar nesse assunto, mas os efeitos do processo intervencivo do processo Foucault, onde a pessoa, o terapeuta, ele faz uma atenção focada, se tornando o cliente para rastrear algumas informações desse cliente. Mônica, isso é no dedo ou na parte?
É no dedo, mas a gente usa... Ah, usa também? Certo? Não, o dedo eu estou fotografando o que acontece, tá? A técnica ela vai usar a mente, tá? E aqui uma transferência energética durante a aplicação do toque quântico, que é algo assim parecido com o Reiki, mas eu vou explicar um pouquinho mais para frente, só que a gente usa também a respiração. Então você vê que aqui a gente vai elevar essa frequência vibratória do paciente, tá? Bom, mas o que a gente pode aproveitar para fazer que tipo de leitura, tá? Com a fotoquília dentro da área psicológica e médica. Então, dentro da área psicológica, angústia, ansiedade, pânico, preocupações, conflitos, estresse, depressão, tristeza, culpa, raiva, inveja, desilusão, decepção, tendências autodestrutivas, suicídio. Aqui até eu gostaria de fazer um parênteses. Teve uma vez que eu estava fazendo um curso de Reiki, né? E eu estava bem no início, quando eu comecei a aprender a mexer na máquina química. Então eu queria saber se os efeitos do Reiki, se a gente, logo que a gente fizesse a energização, se haveriam algumas diferenças. Então eu pedi para todos os alunos, quem quisesse, né, para tirar as fotos, né, que depois eu passaria para eles um breve resumo do que eu estava vendo. E eram alunos que assim, eu vi um dia só, né, então não conhecia nada da história deles. E quando eu estava fazendo a leitura depois em casa, né, eu peguei um que era um potencial suicida. E coincidentemente, esse rapaz era o aluno assim, que mais brincou, era o palhaço da turma, que a gente chama de depressão mascarada, que até para o profissional da saúde é muito difícil da gente diagnosticar. Aí eu falei, gente, o que eu estou vendo aqui, né? Aí eu liguei para esse rapaz e eu falei, ó, será que você poderia vir no meu consultório? Precisaria falar que seu assunto é um pouco mais delicado. Ele, não, pode ficar à vontade, fale o que você viu aí. Então eu falei, olha, eu vou te fazer uma pergunta e eu gostaria que você fosse muito sincero na sua resposta. Porque se você falar assim, não, isso é uma besteira, você vai me ajudar, porque eu vou largar esse instrumento que eu vou falar, não é confiável. Ele falou, tudo bem. Eu falei, qual foi a última vez que você pensou em se matar? E ele ficou mudo, né? Depois ele, algumas vezes, triste, eu sempre fui. Né? Então a gente vê que sem conhecer as pessoas, tá? Eu já fiz outros testes nesse sentido, a gente consegue tirar um monte de informações. Tá? Na área médica a gente pode ver processos de intoxicação, de inflamação, infecção, alergia, degeneração e câncer. Aqui vale lembrar que aqui a gente não está fazendo um diagnóstico, tá? Já que a gente acredita que a gente adoece primeiro no energético, ou seja, aqui seria um prognóstico. E até na hora de a gente falar para uma pessoa, olha, eu estou vendo traços que podem indicar câncer, tá? A gente vai ter que falar isso de um jeitinho mais delicado, tá? Porque isso pode ser mudado, tá? Então, a não ser que a gente tenha uma inflamação, uma infecção muito assim saliente, a gente vai até recomendar para que a pessoa procure a área médica. Então, vamos lá. Eu falei, como que a gente lê, como a gente interpreta essas imagens? Então, eu peguei um exemplo que tem de todos os dedos, a mão esquerda e direita, até por causa do hemisfério esquerdo e direito do cérebro, tá? Mas vamos pegar aqui o dedo mínimo direito. Então, o dedo, ele é dividido em setores. Então, aqui nesse dedo, a gente tem a artéria coronária, o coração miocárdio, a bexiga, a próstata, o útero, o sistema respiratório, as glândulas mamárias e o intestino delgado. Aí a gente pega uma fotoquília, como que a gente leria isso, tá? Na verdade, o que a gente está vendo aqui? Nós estamos com um deserto energético, tá? Bem na região do coração e da bexiga, tá? Pela medicina tradicional chinesa, tá? Se a gente vê em termos psicológicos, tá? A gente vai ver que essa pessoa, ela está entrando num processo de tristeza e depressão, tá? Onde nós vamos estar vendo aqui um sentimento de culpa, que está envolvido no processo, tá? Com uma falta de assimilação da realidade, né? E que pode, inclusive, fazê-la com que ela tenha problemas fisiológicos tanto na área cardíaca como na área de próstata, útero ou mesmo bexiga. Então, assim, uma coisa bem rapidinha. Claro que a gente amplia um pouco mais essa leitura, mas vocês veem que uma simples imagem, a gente tira uma historinha dela. Então, vamos ver aqui. Na acupuntura, o dedinho mínimo corresponde realmente ao coração são, e intestino. São correlatos, né? Sim, são correlatos. Vamos lá. Então, se a gente partir, nós vamos partir aqui da premissa que todos nós vamos adoecer, primeiramente num campo energético, tá? Que esse é o preceito usado tanto pela homeopatia, acupuntura, terapia floral, antroposofia, bioneuropatia, etc. Tá?
Bom, se isso acontecer mesmo, tá? Como isso ocorreria? Tá? Será que a gente poderia computar, ver como isso ocorre? Quantos de vocês, às vezes, tá, sente uma sensação de cansaço, dores, falta de pique, uma digestão, disposição, falta ou excesso de sono? Aí vocês vão no médico, fazem um monte de exame e não dá nada. Aí eles vão falar, isso é psicológico, tá? Ou quantos de vocês não tem uma tristeza profunda, uma angústia, tá? E vocês vão num psiquiatra, num psicólogo, e por sintomas e sinais, numa breve leitura, falam assim, você está sofrendo depressão. E aí te dão um antidepressivo. Até esquecendo que você tem uma estrutura, tá? Que pode ter uma estrutura psicológica boa, tá? E você está sofrendo apenas de um transtorno de adaptação, que a gente fala. A gente está demorando um pouquinho mais para digerir essa realidade. Quantas pessoas desenvolvem o câncer silenciosamente, tendo ciência dessa patologia, somente quando ela já se alastrou? E se a gente pudesse prever todas essas condições antes que elas se instalassem? Ou então, corrigi-la de forma mais eficaz, tratando suas causas e não simplesmente eliminando as suas consequências? E se nós quiséssemos optar por formas mais naturais de tratamento, como acreditar que elas realmente funcionam e não são mero efeitos placebo? Tá? Então, vamos tentar olhar um pouquinho disso. Aliás, eu vou pedir, quando faltar 10 minutinhos, que aí eu vou dar uma corrida, tá? Você me avisa. Então, eu vou pegar alguns exemplos práticos da minha prática clínica e eu vou começar com a terapia floral, tá? Então, para quem não conhece, ela é um método de cura vibracional que foi resgatado na década de 30 pelo médico inglês homeopata Dr. Edward Bach. O que ela prega? Ela vai se utilizar a energia das flores para restabelecer os nossos padrões desarmônicos. Ela não vai usar a parte química da planta, mas somente a energia que ela contém através de um processo especial, né, que eu não vou explicar aqui, né, que não dá tempo, onde nós vamos impregnar essa energia na água. A gente acredita também que a flor, que é o auge da planta, tá, ela vai conter os padrões vibracionais mais elevados dessa planta, tá, e que vão ser semelhantes às emoções humanas. Quando estamos em desequilíbrio, quando a gente toma aquelas gotinhas, tá, nós estaríamos entrando em ressonância com esse padrão vibratório harmônico da flor pelo fenômeno da física conhecido como arraste. Não vou explicar porque eu não sou física. Tá? E dessa forma nós poderíamos elevar o nosso padrão emocional. Mas será que a gente pode comprovar isso? Como saber que uma flor é indicada para o nosso caso? Como saber que cada flor, tá, ela vai servir para uma determinada emoção? Então, a gente tem aquilo que a gente chama na terapia floral de doutrina das assinaturas, ou seja, a gente observa, é a observação da natureza, tá, desde aquela planta, desde que ela nasce, até o momento que ela morre, e como ela se defende das adversidades da natureza. E assim a gente vai ver para que ela serve. Então, vamos dar um exemplo do floral arnica. Tá? A arnica, se você puser fogo num campo de arnica, depois de 6 horas ela se regenera. Isso comprova que ela tem uma grande capacidade de regeneração, não só física, como psíquica. Tá? Vamos lá. Eu falei que o floral ele é muito semelhante à energia. Aqui nós temos um dedo, aqui é uma gota de floral. Tem alguma coisa igual aí, parecida? Lembra alguma coisa? Então, a energia yin e yang, tá? Elas são bem parecidas. Por isso, ao entrar em ressonância, quando nós estamos em estado desarmonizado, ela consegue, através do arraste, tá, provocar isso. Então, a gente fala que a gente trabalha ao contrário da homeopatia. A gente trabalha com os opostos. Se a gente está na coragem, no medo, o floral ele tende a puxar a gente para a coragem, né? Tristeza, puxar para a alegria. Aqui nós temos gotas também, novamente o tubo de ensaio, tá? De diversos tipos de florais. Vocês veem que, apesar de todos terem as cores parecidas, elas são totalmente diferentes, tá? E aqui nós temos padrões emocionais diferentes, tá? Como uma pessoa rígida, uma pessoa depressiva, uma pessoa que está passando por uma fase de transição, ou uma pessoa queixosa. Então, vocês veem que pela máquina química a gente pode verificar que existe realmente
uma ressonância diferente, vibracional diferente em cada flor, como isso ocorre também com os nossos pensamentos e sentimentos. Então vamos dar um exemplo prático aqui. Antes de falar isso, eu gostaria de dar um outro exemplo, tá? A primeira vez, quando eu comecei a estudar floral, eu também sou meio ver para crer, né? Então, eu ainda fazia psicologia, porque eu sempre gostei dessa coisa da alternativa, foi bem antes, né, que eu comecei a estudar. E tinha um professor meu de psicologia que ele discutia: Mônica, quando você sair da faculdade, você vai desistir dessas coisas de floral, que é tudo efeito placebo, não tem comprovação científica. Eu falei: tá bom, professor, então vamos fazer um desafio. Você vai me dar um rato. E aí o rato aqui, ele vai ser diferente do que falaram da física, que não puseram gato lá dentro da gaiola, tá? Aqui o rato, ele é colocado em situações de estresse, assim, tipo de não dar comida, ou água, para ele apertar a alavanquinha para o estímulo e resposta, né? Para a gente estudar isso. Então eu falei assim: me dá um rato bem estressado, professor. Ele falou: tá bom. Aí ele me deu um rato, tá? Que ele não conseguia mais ficar em pé, ele estava com uma labirintite, né? E ele me explicou que a labirintite no rato era diferente, era sob estresse, era como se fosse um vírus, ele atingiu o labirinto e que não tinha jeito, que ele não ia mais levantar. Então ele comia, ele levantava e caía. Aí eu fui fazer, né, a anamnese do rato, né? Cheguei para a menina do biotério e perguntei: o que aconteceu com esse rato, né? Eu sei que ele estava privado de água, de comida. Aí ela falou assim: ele comeu a cabeça do outro. Eu falei: gente, agressividade? Eu falei: não, peraí, o outro era menor ou maior do que ele? Ele era bem maior. Eu falei: então foi medo. E assim eu fui fazendo várias perguntas. E aí fiz uma fórmula para o ratinho. Quando chegou mais ou menos no 5º dia, né, que eu fui abrir a gaiolinha para pôr, ele saiu correndo. Então ele corria, caía. Meu professor olhou para mim e eu falei: olha, ontem eu vim aqui à noite e cheguei na orelhinha dele e falei: você tem que me salvar agora, tá? Tanto que o meu professor, ele me pediu depois: me dá essas gotinhas, tá? Então, como eu fico sempre querendo saber se realmente acontece, se não é coisa da minha cabeça, né? Então eu falei assim: vamos ver com um paciente, tá? Então eu peguei uma paciente minha e fiz uma anamnese antes, né? E no dia eu falei assim: olha, eu vou te passar uma fórmula floral, você traz, mas você não toma, que eu quero fazer umas medições. Então, depois de 30 minutos que ela chegou no consultório, eu falei assim: vamos fazer agora, que você já está um pouco mais calma, nós vamos tirar a foto de um dedo e vamos ver como você está. Então, aqui, esse pontilhado, ela estava com uma grande nível de ansiedade. Eu quero que vocês prestem atenção bem nessa parte branca, tá? Que aqui é tanto o ego dela, então se ela está com uma baixa autoestima, uma autoestima elevada, tá? Como também o sistema imunológico. E aqui você vê que tem um vazamento de energia, tá? Bem na área aqui, nesse dedo, seria correspondente a cada dentário e a mandíbula. E ela tinha bruxismo. Depois de 10 minutos que ela tomou o floral, vocês veem, dá uma olhada nessa parte branca aqui, não sei se dá para ver direito daí, tá? Ela fica muito mais grossa, ou seja, ela já começou a resgatar os mecanismos internos dela de cura, tá? Aumentando o sistema imunológico e a autoestima dela. A ansiedade já diminui para metade, vocês veem que quase não tem aquele pontilhado. E aqui já fechou. Depois de 15 minutos eu dei um fitofloral, que aí sim usa a fitoterapia junto, tá? Você vê que se você pegar essa primeira foto e essa outra, é totalmente diferente. Vou pegar até uns dedos dela para explicar melhor, tá? Aqui foi quando ela iniciou a terapia, tá? Em abril de 2008, aqui em maio, tá? Um mês depois, tá? Se a gente olhar por essa foto, ela já estava com uma depressão de moderada a grave, tá? Com sentimentos de culpa, ela tinha vazamento de energia, aqui os olhos seria o meridiano do fígado e nas vias aéreas superiores, então no pulmão, tá? Intestino grosso, demonstrando que ela tinha tristeza e sentimentos de raiva estavam envolvidos no processo. E também uma culpa, ela tinha cometido um aborto, tá? Depois de um mês de terapia, tá? Vocês veem, olha o fechamento, olha essa foto e essa, tá? Claro que isso, essa coisa de um mês depois ou não, ou um tempo um pouco maior, vai variar de paciente para paciente, tá? A mesma coisa, aqui nós vemos uma perda energética na região da linfa e estômago, tá? O que poderia demonstrar que ela poderia ter patologias nessa área, e ela realmente tinha. Ela tinha gastrite nervosa de repetição, tá? Fígado, vesícula biliar, aqui essas bolas são estresse, tá? Um estresse muito profundo. Aqui você vê
também a mesma coisa o fechamento. Coluna aqui, também um vazamento de energia na coluna, ela tem várias hérnias de disco. Então, está refletindo exatamente o quadro fisiológico dela e psicológico. Um mês depois, olha como ficou. Isso é uma coisa interessante. Quando eu tirei em abril, tá, o sistema urogenital estava tudo em ordem. Essa foto, quando eu tirei, tá, a gente observou aqui que tinha muita infecção e inflamação. Aí eu falei para ela, olha, eu tirei a sua foto e você está apresentando uma inflamação, uma infecção aqui mais aparente, tá? Então seria adequado você consultar um médico, porque você pode estar somatizando nessa área. Ela falou, gozado, Mônica. Semana passada, quando você tirou a foto, eu não tinha nada. E ontem eu comecei a ter uma infecção urinária. Então, assim, a gente lembra do prognóstico? A gente pode, do adoecimento antes do energético para depois pegar no físico? Isso aqui é muito... Qual a classificação que se utiliza para utilizar os dedos? Como, qualquer um aleatoriamente ou tem uma mapa? Eu uso tem um mapa. Tem um mapa. Então, lembra aquele mapinha que eu dei, o exemplo daquele dedo? Eu pus um dedo porque o mapa ficaria ruim até para vocês verem. Então, cada dedo, tá? Ele vai representar cada pedacinho, um órgão, uma víscera. Tá? E a gente vai seguir esse mapa para poder fazer a leitura. Tá? Uma coisa muito importante, tá? Aqui é a foto dos dois dedos, tá? Isso a gente mede a relação da pessoa com ela mesma, o quanto ela está coesa com ela própria, tá? Vocês veem aqui um grande afastamento quando ela chegou no consultório. Depois da terapia do floral, olha como ela se aproximou, que coincidiu com aquele fechamento também do restante do campo dela. Vamos pegar um outro exemplo aqui, que é da bioenergopatia, tá? A bioenergopatia também é um método criado pelo professor Geraldo Medeiros Júnior, tá? Onde ele identificou 3 tipos de energia que formariam o nosso complexo energético. A energia consciencial, ou seja, aquela vinda da nossa consciência, ou que para quem queira chamar de alma, tá? A orgônica, que é essa que está espalhada pelo ambiente, que foi amplamente estudada por Reich, que é da psicologia, e a proteica, que provém do metabolismo dos alimentos. Esses três tipos de energia, tá? Elas sofrem um tensionamento nas nossas células, formando um quarto tipo de energia, que é a psicobioenergia, que é uma emanação eletromagnética que a gente vê ao redor dos seres vivos. Então, aqui é um exemplo aqui não é da terapia, mas do uso de 2 produtos da bioenergopatia. O Fucon, que a gente fala que é um composto, tá? Que também usa só de energia consciencial, não é nada físico, não é planta, tá? Energia da consciência, onde nós vamos centrar a pessoa e resgatar, fazer com que ela resgate aquilo, todo o conhecimento, toda a força interior que ela tem. E o Biocalme, que seria um ansiolítico natural. Então, aqui nesse caso, nós temos uma pessoa com uma depressão profunda, tá? Vocês veem a ausência de halo nos meridianos do pulmão e do fígado, vendo que tem sentimentos de tristeza e de raiva estavam envolvidos num processo e um complexo de culpa enorme aqui. Depois de apenas 12 dias utilizando isso sem terapia, olha como a gente já começou a reconstruir esse halo, tá? Nesse sentido também, o que eu fiz, né? Tem outros instrumentos que a gente usa, né? Eu medi o potencial elétrico do fígado dele, que a gente mede com um multímetro comum. Ele estava entre 16 a 0,6 milivolts, que a gente fala que ele estava colapsado. A gente tem que estar entre 1,5 e 4,5 milivolts. E o nível de eletricidade nível de resistência, tá, dele também, perda de eletricidade junto ao fígado, de 0,1 mega-ohms. A gente tem que ter entre 0,6 a 1 mega-ohms, ou seja, medindo essa parte bioelétrica, coincidiu justamente com o que a gente estava vendo na foto Kira. Aqui é só para mostrar de novo, né, a mesma coisa, a reconstituição do halo. Aqui a gente vê o nível de estresse, da hiperatividade, e ela diminuindo depois de 12 dias. A mesma coisa aqui, essas bolas, né, que eu brinco com meus pacientes que alguns não precisam comprar bolas de Natal, que eles vão ter. Essas bolas aqui é só pegar a photokillian deles e pôr na árvore, né? Então vocês veem que dá uma diminuída considerável.
Aqui a gente vê uma perda energética na região do hipotálamo e do baço, tá? Que correspondia justamente, justificava as queixas que ele havia trazendo de alterações na libido e desordens estomacais. Aqui a gente tem um fechamento. Apesar daqui da área do miocárdio, da bexiga, ela não ter ainda fechado, a gente já tem uma redução considerável do estresse nessa região. E aqui a relação como ele estava com ele mesmo. Aqui a gente fala que ele estava numa relação narcísica, ou seja, voltado para si mesmo, sem contato com o mundo. Ele tinha sentimentos de pânico e isso depois de 12 dias já começou a se modificar. Essa outra técnica que é o Quantum Touch, ou toque quântico, tá? Eu falei que é um pouquinho diferente do Reiki. Nessa técnica, toque quântico é uma modalidade de imposição de mãos, onde o praticante aprende a focalizar e ampliar a força vital através do uso da respiração e atenção centrada, aprendendo a sustentar o seu campo em uma frequência vibratória elevada e harmônica, tá? Depois eu vou mostrar isso de uma forma maior, explicando para vocês. Aqui é o dedo do terapeuta antes dele se concentrar na técnica e usar a respiração, e quando ele começa a usar a respiração. Vocês veem aqui que o nível de frequência vibratória é totalmente diferente. Ao fazer isto, tá, ele vai criar condições que auxiliam não só na canalização da nossa energia, mas também para ajudar o receptor a elevar o seu nível energético e vibracional, da mesma forma que observamos na terapia floral, tá, pelo fenômeno de arraste, para que ele possa modificar o seu padrão emocional e mental e permitir assim que ocorram mudanças físicas ao acessar níveis subatômicos e moleculares. Eu falo que no toque quântico, tá, para praticantes mais experientes, até correção de ossos você faz. Então a gente fala, porque o osso ele não é uma matéria, ele é uma energia, tá? Mas isso não é tema para agora. Então isso aqui é um exemplo, tá, de uma pessoa, tá, quando ela chegou. Essa é a fotoquilha dela, e depois apenas de 1 hora e 15 minutos da aplicação do toque quântico, que é uma impostação de mão, vamos observar outra vez essa parte branca, como ela começa a fechar essa energia que estava aberta, tá? E como o ego e o sistema imunológico dela, eles se fortalecem. Isso depois de 1 hora e 15, gente. Aqui nós observamos alterações fisiológicas importantes na área do intestino grosso, tá? Depois da aplicação da técnica, olha como isso é corrigido. Aqui um estresse na linfa, tá? Aqui o estresse ele continua, mas você vê que a energia vital, tá, dele já está muito mais intensa. Mesma coisa aqui, alterações fisiológicas no hipotálamo, baço pâncreas, suprarrenais, e aqui ela sendo também já corrigida. E esse nível de energia da pessoa subindo. Isso aqui eu estou passando todos os dedos para ver, não é um dedo, tá? Isso acontece em todos os dedos. Essa que é uma coisa importante. Aqui a pessoa estava com um sentimento de culpa enorme. Cadê o sentimento de culpa? Foi substituído por um estresse, ou seja, ela está acessando algo que a gente ainda não sabe o que é, tá? Para refazer esse campo, tá? Aqui a gente tem uma perda de energia importante na bexiga e na próstata, que também foi recuperada. E no coração e miocárdio, que mostra pra gente que sentimentos de tristeza e de medos estavam envolvidos nesse processo. A relação da pessoa com ela mesma, tá? Você vê o nível de estresse dela, apesar dela estar próxima, tá? Ela estava com um nível de estresse muito grande para conseguir essa proximidade, ela estava com preocupações importantes aqui, e aqui ela já reduz um pouquinho esse nível. Seria a diferença do Quantum Touch e do Reiki? Na verdade, então, o Reiki a gente só usa a impostação de mãos, tá? O Quantum a gente usa a respiração e atenção focada. Então, a energia, eu falaria que o Quantum seria um turbo Reiki. A gente acessa muito mais rápido. Sem tocar no paciente. Sem tocar. Transmissão energética. Na verdade, assim, a gente pode até, a gente faz uma parte do Quantum, que a gente faz uma parte que a gente chama de alinhamento. Se você quiser tocar, você pode tocar a pessoa, até para alinhamento de ossos, tá? Eu, particularmente, não uso. Eu acabo só fazendo energeticamente, porque eu sinto mais sem tocar. Tá? Você sabe se existe existe uma similaridade entre esse Quantum Touch e a cura praticada pelos essênios? Porque eu sei que eles usavam muito da respiração e concentração também. Na verdade, todas essas técnicas de cura, elas têm muitas similaridades, tá? O Quantum, ele foi trazido também por uma pessoa
pela Beatriz de Oliveira, que é ela é filha de um dos fundadores da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. E foi o Richard Gordon, lá nos Estados Unidos, que reuniu todas essas informações. Então, eu não sei explicar para vocês se realmente eu não tenho conhecimento dos essênios, como eles faziam, mas todas essas técnicas de cura a gente vai buscar lá atrás. Então, não é nada novo, eu falo, é apenas uma forma diferente que a gente vai resgatar aquilo que a gente já sabia lá atrás. Tá? 10 minutinhos. Mais 10 minutos. Não, mas eu já estou no fim, eu corri, tá vendo? Tá. Então, assim, só de curiosidade, tá? Aquela foto um pouquinho maior, então, o aplicador antes do uso da técnica, e quando ele eleva e sustenta esse padrão de vibração, de ressonância energética, como que você vê o brilho daqui, quando a gente fala da luz, coisa como ele aumenta muito mais, tá? Mas a gente fala que na física, a gente fala que a gente tanto pode arrastar para cima como para baixo. Então, aí nós temos um outro exemplo do curador, quando ele perde esse foco. O que aconteceu aqui? Aqui o curador antes, tá? O aplicador antes, e depois quando ele entra em contato com o paciente. Ou seja, aqui o paciente, ele arrastou, tá? o aplicador para uma energia mais baixa. Tá? Na verdade, assim, na hora que a gente estava tirando a foto Killian, a gente não sabia, ele mesmo, ele falou assim, sabe o que eu fiz? Né? Que eu falei, gente, por que essa foto saiu assim? Na hora que vocês falaram que vocês iam mandar energia, eu peguei e pensei que eu estava mandando energia para vocês. E ele era um depressivo. Olha o que ele fez com o campo do aplicador. Claro que isso foi momentâneo, tá? Das outras fotos que a gente tirou do aplicador, essa energia já tinha se estabilizado. Então, por isso, aquela famosa frase, orar e vigiar, a gente tem que estar sempre atento, que a gente sempre está trocando energia, sendo influenciada e influenciando os outros. Então, gente, era isso, consegui fazer, né? Então, se alguém quiser, tá, tem o meu site aqui, www.terapiasenergéticas.com.br, onde vocês vão poder ver um pouquinho mais do meu trabalho e entender, tá?